o Gil da CRU? Está aqui, está vindo. O Gil é o diretor nacional também da CRU Brasil. É uma bênção aí. Eles vão estar conosco aqui nesse painel. E eu gostaria de pedir para o pessoal que está lá no fundo, para poder projetar ali a apresentação. Está ok aí? Ok. Queridos, o Mark falou agora no primeiro período sobre a questão da família, a questão das gerações, a questão do nosso papel de discipular a nova geração. Né? Então, eu queria compartilhar algo rapidamente com vocês, tá? Como a gente deve preparar uma geração que gera transformação, pensando nos desafios que a gente tem, pensando fora do nosso contexto, às vezes do dia a dia das igrejas, né? Pode passar o próximo ali, por favor? O que é mais efetivo, formar ou renovar uma mente? Por quê? Nós trabalhamos muitas vezes com renovação de mente, as duas coisas são bíblicas, mas você tem um desafio, né, sobre a renovação e você tem um desafio da formação. O que vai ser mais efetivo para o nosso dia a dia? Qual o resultado maior que a gente vai ter? Pode passar o próximo. Existem muitas palavras na Bíblia que o Mark mencionou hoje sobre multiplicar, né? A primeira menção de multiplicação na Bíblia está lá em Gênesis 1, 27. E está relacionado com o nascimento de uma criança, está relacionado com a nova geração. Ele mencionou também sobre a questão dos muçulmanos indo para a Europa porque eles estão tendo filhos. Né? Estatisticamente falando, se nada mudar em 2050, o Islã será a maior religião do mundo. Por qual razão? Nascimento de criança. Eles estão tendo filhos, estão formando a mente desses filhos. Né? Quando a gente vê sobre salvação, a primeira menção de salvação na Bíblia está relacionado também com o nascimento de uma criança. Quando a gente vê o ataque do faraó, o ataque do inimigo, o faraó tentou matar quem? A nova geração, as crianças. Pode passar. Quando a gente vê Jesus, João Batista aparecendo na história, eles aparecem ainda crianças, então, nova geração. Quando você vê o maior mandamento que está lá em Deuteronômio 6, versos 5 e 6, fala sobre ensinar quem? A nova geração. Pode passar. Aí você vai ver quem herdou a terra prometida. Não foi os mais velhos, foi a nova geração. Está lá em Números 14, 31. Tá? Pode passar. Eu quero só mencionar algo para vocês. Pensando nas gerações, descendentes, crianças, filhos, filhas, eu copiei todos os versículos da Bíblia que falavam sobre filhos, filhas, gerações, descendentes e crianças. Foram encontrados 2.898 versículos na Bíblia falando sobre isso. Tá? Por que nós temos tantos versículos na Bíblia falando sobre filhos, filhas, gerações, descendentes e crianças? Existem aí algo muito importante que o Senhor está destacando para nós. E por isso nós estamos enfatizando isso durante esse congresso também. Pode passar. Por favor. Existe uma estatística de que 85% das pessoas que estão dentro da igreja, eles se converteram entre 1 e 15 anos de idade. Você tem 1% que se converte antes dos 4 anos de idade, e você tem 10% dos 15 aos 30 e só 4% dos 31 em diante. Tá? Então, essa é uma informação importante. 85%. Passa o próximo. Pode passar mais um. O George Barna fala no seu livro Transformando Seu Filho num Campeão, que se uma pessoa não receber a Cristo como seu Senhor e Salvador antes dos 15 anos de idade, as chances de se converter vai ser só de 6%. Pode passar. Saiu uma estatística em 2021 entre Brasil, Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. E lá fala que 2% das igrejas dessas 4 nações têm um trabalho estratégico com a nova geração. 98% não tem. Pode passar. Hoje nós temos 7 gerações vivas no mesmo período da história. Então nós temos que trabalhar de forma multigeracional. Eu quero dar mais uma informação para vocês. Quantos aqui conhecem, já ouviram falar dos moravianos, dos morávios? Okay?
os morávios foram um movimento missionário que gerou um impacto muito grande no mundo. Mas muitas pessoas não sabem que, em 13 de agosto de 1727, aconteceu o que eles chamam de o Pentecostes da Morávia. O pastor luterano veio, pregou, o Espírito Santo veio de tal forma que eles se arrependeram, começaram a confessar seus pecados, e ali eles começaram, os adultos começaram a orar 3 vezes por dia. 4 dias depois, no dia 17 de agosto de 1727, as crianças moravianas, eles iniciaram o movimento de oração 24/7. As crianças começaram aquele movimento de oração 24/7 e os adultos se juntaram a eles. E eles oraram, em 33 anos, eles tinham 226 missionários espalhados pelo mundo, pregando o evangelho para milhares de pessoas. Só que naquela época o mundo não tinha bilhões de pessoas, haviam 600 milhões de pessoas no mundo aproximadamente. Então eles cresceram com uma cosmovisão cristã e eles se tornaram os missionários. Então eles foram preparados e discipulados para isso. Okay? Então eu quero deixar vocês com essas informações e eu vou dar mais 2 informações para vocês. Vai para mim, pode passar os slides, eu quero só mostrar, pode passar, pode ir próximo. Pode ir próximo, pode ir próximo. Ali são várias informações geracionais que depois vai estar disponível dentro do QR Code de vocês. Pode passar. Pode passar. Os moráveis, pode passar. Ok, eu vou dar mais 2 informações para vocês, rápidas. Existem 2 palavras hebraicas para família, né? A primeira delas é Bait, aparece 1711 vezes. E a definição dessa palavra Bait é família imediata, pai, mãe, filhos, todo mundo que vive na mesma casa. Então, como o Mark mencionou anteriormente, é muito importante a família participar desse processo de discipulado para poder formar uma nova geração. Porém, existe mais uma palavra que é Mispauakal, que ela aparece 303 vezes, que significa tribo, clã, nação. Tá? Deus falou para Abraão sair da parentela dele para que ele pudesse abençoar o Mispauakal da terra, né? Para que ele pudesse abençoar as famílias da terra. Então, algo muito importante hoje nós precisamos entender o que significa esse Mispauakal. Hoje eles não estão vivendo mais em tribos convencionais, né? Temos nossos amigos, Jader Terena e Companhia Limitada, que eles vivem nas tribos, mas a maior parte das pessoas vivem nos grandes centros. Então, não é uma tribo nos grandes centros. Então, qual seria hoje essas tribos? Escolas, universidades, internet, redes sociais. E como que a gente gera impacto nisso? Então, a gente vai estar conversando sobre isso agora. E eu vou ter algumas perguntas para os nossos amigos aqui que têm feito um trabalho fantástico. E depois a gente vai ter um tempo de discussão. Mas a gente quer realmente fazer a diferença para que a gente possa discipular essa nova geração com uma cosmovisão bíblica cristã. Amém? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui. Deixa eu achar minhas perguntas aqui. Gente, eu queria já também colocar um QR Code aí na tela. Se você tiver perguntas, você pode mandar para esse QR Code que a gente vai direcionar para os nossos amigos aqui também. A primeira pergunta eu vou direcionar aqui para o pastor Lucas. Gente, quem já ouviu falar da Semana do Avivamento aqui? Levanta a mão. Quem conhece? Quem não conhece Semana do Avivamento? Ok, tem alguns que não. Tá, ok. Semana do Avivamento tem mobilizado pastores, líderes, jovens cristãos do Brasil inteiro anualmente. O ano passado foram 200 mil, Lucas? 200 mil jovens, você vai saber mais sobre isso, ok? Lucas, diante dos desafios da nova geração, como você vê a liderança da juventude da igreja brasileira adotando a nova geração para ser alcançada e discipulada para fora da igreja? Vamos lá. Tudo bem, gente? Bom dia a todos aí. Privilégio receber vocês aqui na nossa igreja. Espero que se sintam bem em casa aí também, né? E se vocês precisarem, está à disposição para conversar. Se quiser fazer mais perguntas depois, está à disposição para servir os irmãos também, tá? Uma das coisas mais difíceis que eu vejo em meio aos pastores de juventude, quando a gente fala de Semana de Avivamento e todos esses números que o Diego trouxe, a gente está falando de 2 ou 3 mil igrejas pelo Brasil afora, aí, pelo menos, que participam, e a grande maioria delas não são pastores integrais, são pastores bivocacionados, né, voluntários ou líderes
voluntário de juventude em várias cidades pelo Brasil afora. Mas uma das coisas que a gente tem visto cada vez mais complicadas em meio a tudo isso, na verdade, é uma distância entre as gerações. Aquela geração que hoje lidera, né, e está à frente das igrejas, e é uma bênção, e nós, como a geração mais nova, precisamos aprender muito ainda com vocês também, mas existe um gap gigantesco entre as gerações, né, e a geração dos milênios, hoje em dia, é a geração que o pessoal fala que está conectando, né, a geração mais velha com os mais novos para poder tentar ajudar a se entenderem e tudo mais. Mas acho que um dos problemas maiores que tenho visto é que muitas pessoas, em meio às lideranças afora, têm clamado ao Senhor por porção dobrada do Espírito, mas não estão dispostas a entregar porção dobrada do Espírito para a próxima geração. Então, o chamado de Elias e de Eliseu, né? Na verdade, no livro de Malaquias, quando o profeta vai falar, Malaquias capítulo 4, versículo 5, nos últimos dias enviarei um espírito como o de Elias. Tá? Eu estava meditando mais esse texto, e lógico, tem as passagens de Jesus falando sobre essa mesma passagem, mas sabe, ela também é um espírito de sucessão, de transição. E muitas igrejas afora pelo Brasil estão levando tempo demais para fazer a sucessão e passando o cajado tarde demais para os pastores. Né? Não vejo o trabalho de juventude, gente, como um trampolinho, né, para o cara ser um pastor sênior, e muitos não vão ser, e está tudo bem com isso. Mas o pessoal está segurando o cajado tempo demais em alguns lugares e não está permitindo isso acontecer. Né? Então, queria dar um exemplo bem prático. Aqui na nossa igreja, o pastor Pascoal, muitos conhecem, né, o nosso pastor, ele teve uma direção de Deus que aos 65 anos de idade ele precisava passar o cajado. Ponto. Só que ele podia continuar liderando a igreja por pelo menos mais uns 10 anos, gente. Em pregação, em liderança, em capacidade, ele tem tudo isso. Mas Deus deu uma direção para ele para que ele pudesse fazer isso. E na Igreja Batista, teve todo o processo de transição da igreja. O pastor Michel assumiu a igreja há mais ou menos 3 anos atrás, né? E a igreja teve uma virada. A igreja já estava indo muito bem, mas ela cresceu ainda mais. Só para você ter uma ideia, a igreja cresceu 3.000 membros por ano nos últimos 3 anos aqui na igreja, pela transição de uma geração nova. Ela crescia bem antes, mas não crescia 3.000, e é um pastor novo, né? Bem evangelístico, né? O pastor Michel pregou ontem à noite, quem estava escutando aí também já viu um pouquinho também, né? Mas se o pastor Pascoal tivesse segurado mais tempo ainda, e por mais que ele pudesse, e seria uma bênção, não seria ruim, gente, não me entenda mal, não é sobre isso. Mas tem muitos lugares que estão segurando mais tempo. E acho que uma das coisas que eu tenho sentido muito, através do pastor de juventude, é que eles falam assim, pastor, me ajuda, como é que eu faço para poder passar um projeto lá na igreja, no corpo diaconal, no presbitério, nos pastores, né, para a gente poder desenvolver, crescer. Então, existe uma sede, uma vontade de crescer ainda mais através dos trabalhos da juventude. E, naturalmente, os pastores sêniores e as pessoas mais experientes, para não falar mais da idade mais avançada, né, são uma bênção para nos ajudar também a gente não passar do ponto, porque, às vezes, o pessoal mais novo vai passar do ponto. Eles são aquele grupo que vai tentar esticando a corda nesse processo. Tá? Romanos, capítulo 15, eu acho tão interessante que Paulo vai falar sobre os fracos e os fortes na caminhada da fé, mas ele faz uma alusão ao tempo do êxodo. E é interessante porque, na verdade, naquelas grandes caravanas ainda passando pelo deserto, os líderes, né, ou os mais fortes, são aqueles que vão estar determinando a direção seguindo a nuvem, mas quem determina a velocidade da caravana são os mais idosos, os mais debilitados e as crianças. E uma igreja tem que permanecer junta. Mas para que isso aconteça, o que mais falta, e eu vejo, tá, é um discipulado intencional de uma geração que já está à frente há bastante tempo, com a nova geração e assim também com a geração que está abaixo. Uma das frases que a gente usa muito aqui na juventude da igreja é que os nossos ombros sejam degraus da próxima geração. E a próxima geração chegue ainda mais longe do que a gente já chegou. E olha que falam por aí que é a geração Nutella, mas eu creio que a geração Nutella é a geração de um grande avivamento e despertamento espiritual, em nome de Jesus. Amém. Gente, isso é muito importante. Hoje, nós vivemos um tempo onde é a primeira vez na história que nós temos 7 gerações vivas simultaneamente. Então, cada geração tem um estilo de liderança diferente e tem um líder ideal diferente. Né? Então, a gente precisa entender essas diferenças. Se você não sabe quais são as gerações que existem hoje, são os builders, que são os construtores, que é a geração da guerra. Você tem os baby boomers, geração X, geração Y, geração Z, geração Alpha, e agora, o ano passado, começou a nascer a geração Beta. A geração Alpha hoje representa cerca de 2,2 bilhões do mundo, que tem de 1 a 15 anos de idade. Marcelo, você que trabalha com a MPC, e a MPC já por décadas,
tem trabalhado aí dentro das escolas e aí em várias faixas etárias diferentes, mas pegando muito adolescente, pegando essa geração mais nova, né? E você tem trabalhado para fazer discípulos da nova geração. Como que a igreja consegue ou pode entrar nas escolas e realizar um trabalho de longo prazo com esses alunos e responder ao desafio de discipulá-los nos lugares onde eles passam muitas vezes a maior parte do tempo deles? Bom dia, gente. Muito prazer de estar aqui. Obrigado pelo convite. E antes de responder a pergunta, eu precisava de contar uma história de 2 minutos sobre esse ponto aí que você falou, Lucas. Rapidinho. Então, minha filha mora lá nos Estados Unidos, uma das minhas filhas, e já por 2 vezes ela mora perto lá do Museu do Billy Graham. Não sei quantos já puderam estar ali no Museu do Billy Graham. Acho que vale a pena, sei lá. E eu já tive a oportunidade de ver ir lá 2 vezes, e é bem interessante e tal. Não sei se você sabe, mas Billy Graham foi o primeiro obreiro de tempo integral da Mocidade para Cristo, né? Na sua biografia, ele, inclusive, separa um capítulo para isso. E todas as vezes que eu vou lá, ou as 2 vezes que eu fui lá, eu fui muito abençoado, porque você vai, tem um circuito que você anda e tal, e finalmente você chega no túmulo do Billy Graham, e lá no túmulo do Billy Graham está escrito: Billy Graham, pregador do Evangelho de Jesus. E isso me toca muito o coração. Mas, na verdade, quando eu estou ali, eu me lembro de uma outra pessoa. Todo mundo conhece Billy Graham aqui, mas nem todo mundo conhece Torrey Johnson. Torrey Johnson foi o fundador da Mocidade para Cristo. Torrey Johnson foi o cara que olhou para o jovem Billy Graham e falou com ele assim: você vai ser o cara, você vai ser o primeiro missionário de tempo integral. Ele era um pastor jovem de uma igreja, e aí Torrey Johnson foi lá, levantou a mão e trouxe ele para dar início ao que ele depois, né, ele começou a fazer, e foi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores evangelistas da história da igreja, né? E aí já fui lá fazer 2 vezes essa mesma oração, né, guardada todas as proporções. Agora, daqui a 2 semanas, eu completo 70 anos, e depois eu deixo o Pix aí, depois do presente. Brincadeira. E eu sei... Quem aqui tem 65 mais? Levanta o braço. 65 mais. Beleza. Toda a idade, gente, tem a sua beleza e o seu desafio, certo? Fazer 70 anos é uma grande bênção, mas é um momento desafiador, porque eu estou nessa missão há 53 anos, na Mostrar para Cristo. E eu sempre penso, meu Deus, qual é o meu papel? Né? E aí, voltando lá, eu faço a mesma oração. Eu falo: Senhor, me ajuda a ser Torrey Johnson. Me ajuda a ser Torrey Johnson. Eu quero ser Torrey Johnson na vida dos meninos, na vida dos adolescentes e tal. Porque sempre eu conto isso, eu me emociono. Porque quando você fizer 65 anos, você vai ver, você vai se emocionar até em propaganda de supermercado. Mas eu vou explicar por que eu me emociono. Porque, sabe, Lucas, isso está no DNA da MPC. Torrey Johnson estendeu a mão para Billy Graham. Então, os mais antigos aqui talvez vão se lembrar de um dos missionários da MPC chamado Paul Overholt, que estendeu a mão para aquele homem que está ali atrás, ó, que olhou para trás agora, pastor Abrão Soares. Fica em pé, pastor Abrão. Então, esse camarada aí é meu pai espiritual. Eu tinha 15 anos de idade e ele estendeu a mão para mim. Ele foi o meu Torrey Johnson, entendeu? E a gente está cheio de... Os meninos todos da MPC que estão aí, levantam o braço. Então, eu quero ser Torrey Johnson para esses meninos aí, né? Eu acho que a coisa ela acontece tudo junto e misturado, entendeu? Então... eu preciso, ele é meu pai, ele é meu conselheiro, ele me ajuda. Eu acho que é isso, a gente precisa... Alô, você aí dos 65 mais. Nós temos que ser Torrey Johnson para essa moçada que vem, entendeu? Para a glória de Deus. Então, recuperando da minha emoção agora, vou responder a pergunta. Queria deixar 2 palavrinhas só.
primeira chama-se oração e a segunda, capelania. Agora eu estou falando de escola, ok? A MPC está nas escolas. Hoje eu nem sei quantas escolas nós estamos no Brasil. E há algo, gente, que nós precisamos entender, pelo amor de Deus, entenda, igreja brasileira, que nós vivemos num país especial, que aqui há uma bênção que nenhum país tem. A MPC hoje existe no mundo em mais de 100 países. Quando eu conto para os meus amigos que trabalham na MPC, no Canadá ou em qualquer país da Europa, sobre a possibilidade que nós temos hoje de entrar nas escolas, eles não acreditam. E a igreja brasileira não está acordada para isso. Nós podemos entrar, sim. É claro, gente, que eu vou colocar uma palavrinha ainda. As portas ainda estão abertas. Há sinais que vão se fechar aqui e ali e tal. Pronto. Mas ainda há muita porta aberta, há muita possibilidade. E uma grande estratégia que nós usamos hoje na MPC é a capelania escolar. Gente, um capelão escolar, ele é bênção demais. É porque a gente não pode contar muito, falar muito sobre isso, em termos assim, nós não temos tempo, mas a quantidade de escolas hoje que nós temos preparado os capelães, eles estão nas escolas, sendo bênção para os professores, para os funcionários, para os alunos, para as famílias dos alunos. A capelania escolar é uma grande estratégia, mas nós também não podemos entrar nas escolas despreparados, porque senão vai acontecer o mesmo que aconteceu nos hospitais. Por que as portas dos hospitais fecharam para os capelães? Porque foi muita gente despreparada para dentro dos hospitais, dando balinha para diabético, entendeu? Achava que era só colocar um nariz de palhaço e aí fazer gracinha. Isso não dá certo, não. É melhor você não entrar numa escola do que entrar despreparado. Mas hoje nós temos recursos, nós temos a MPC, se você tiver interesse, nós temos os cursos de capelania escolar. É só se você entrar em interesse, tem uma banquinha lá da MPC, você vai lá, onde é que tem um curso de capelania escolar online, a gente prepara você. E a outra palavra é oração. Talvez, quantas mães estão aqui? Quem é mãe aqui? Levanta o braço. Beleza. Talvez você, mãe, já tenha ouvido falar do movimento Desperta Débora, que são mães que oram pelos filhos. E nós temos, dentro do Desperta Débora, um projeto de adotar as escolas em oração, certo? Quem aqui leva filho em escola? Levanta o braço aí. Leva filho em escola. Filho, neto, sobrinho. Pois é. Desafio prático, pode dar um desafio prático aqui, um dever de casa. A partir de segunda-feira que vem, quando você voltar, que você for levar o menino na escola, ao invés de você reclamar da escola, ao invés de você reclamar do trânsito, você não vai parar em fila dupla, para não atrapalhar mais o trânsito, e você vai ficar 5 minutos ou 10 minutos na porta da escola, orando por aquela escola. E eu desafio mais você ainda. Você vai agora, em nome de Jesus, procurar a direção da escola. E falar assim, olha, eu sou mãe, eu sou vó, eu sou tia de uma aluna aqui dessa escola. E Deus falou para vir cá, para orar por você. Você pode me dar os pedidos de oração? Quais são os pedidos que você tem? Olha, sabe o que já aconteceu? De diretora de escola começar a chorar e falar assim, olha, eu recebo mãe aqui para xingar a escola, para reclamar da escola, para falar mal do professor, da coordenadora. Nunca ninguém vem aqui orar por mim. E as portas, eu podia contar histórias da agora até sexta-feira do que Deus tem feito, porque gente se dispõe a orar pelas escolas. Oração, gente, esse negócio de oração não é brincadeira, isso é sério. Ore, porque nós temos uma oportunidade que o Uruguai não tem, que a França não tem, que portas abertas em escola. Quer saber mais? Vai lá no stand, Deus abençoe. Legal. Então, gente, uma das coisas que a gente percebe é que as escolas é possível entrar. Pergunta que eu tenho aqui para vocês agora, uma pergunta diretamente para você. Quantos aqui já estão trabalhando em alguma escola? Levante a sua mão. Legal. De forma intencional. Legal. Mas não são todos. Eu conheço pessoas aqui que estão fazendo um trabalho fantástico nas escolas, né? E a gente pode destacar alguns. Eu sei que o pastor Flávio tem trabalhado, eu sei que o Joe, levanta a mão aí. O Joe, ano passado, eles alcançaram 200 mil alunos aqui no estado do Paraná, em escolas, uma grande bênção.
A galera do Team Street também tem servido, treinado adolescentes para trabalhar dentro das escolas. Então, tem sido uma grande bênção. Então, eu vou dar só um exemplo e aí eu vou jogar a pergunta para o Gil. Eu tenho uma filha adolescente. A minha filha, ela passa 6 horas semanais na igreja. Ela vai para o culto sexta-feira à noite de adolescentes, participa de um pequeno grupo e do culto dela, e vai domingo de manhã. Ela participa da EBD e participa do culto. Ela investe 14 horas semanais no balé, 20 e tantas horas semanais na escola, e talvez umas 20 horas semanais na internet. Quem tem mais influência? Então, se nós queremos preparar a nova geração, nós vamos ter que entrar nos lugares de forma intencional. Então, as escolas são um caminho que nós precisamos trabalhar de forma intencional. Gil. O Gil, ele dirige, lidera a CRU Nacional. CRU, para quem não conhece, gente, é conhecida anteriormente como Cruzada Estudantil para Cristo. Hoje é a CRU. Tem trabalhado, a CRU trabalha em diversas frentes, tá, gente? Eles não têm uma frente só, tá? Mas uma das perguntas que nós temos aqui para o Gil, que ao longo dos anos vocês têm trabalhado nas universidades de todo o país, certo? Porém, nós vemos e ouvimos muito falar sobre um índice muito alto de filhos de cristãos que abandonam a sua fé quando chegam ali nas universidades. Então, é necessário alcançar eles novamente. Como que a igreja pode ser intencional nesse trabalho de adotar também as universidades? Como que isso é possível? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Eu diria que a primeira coisa que a gente precisa fazer, ou a igreja precisa fazer em relação à universidade, é mudar a maneira como a gente enxerga a universidade. Há uma tendência a olhar para a universidade como uma ameaça, né, e não como uma oportunidade. A universidade é uma oportunidade, não é uma ameaça. Não existe uma pesquisa, pelo menos não existe uma pesquisa séria no Brasil, que nos ajude a basear essa afirmação de que a universidade é um cemitério da fé, né? Muita gente acredita nisso, e eu acho que isso é mais uma retórica ministerial do que uma realidade. Paralelo a isso, né, existem estatísticas que falam que o índice de jovens que se declaram não religiosos, né, vem aumentando. Então, esse é um índice que vem aumentando no Brasil. O IBGE demonstrou isso no último censo. Mas eu não diria que a culpa disso é da universidade. É uma questão multifatorial, né? Há muitas questões envolvidas nisso e há uma responsabilidade das famílias, há uma responsabilidade da igreja nisso, e a universidade é uma das responsáveis por isso, mas não a única. Obviamente, quem passou pela universidade ou está na universidade pode afirmar, de alguma maneira, que a universidade é um ambiente relativamente hostil ao evangelho, né, ao cristão. Mas o mundo é hostil, né? O mundo é um lugar hostil para quem deseja realmente viver a fé de maneira missional, intencional. O mundo é um lugar hostil. Então, a universidade é parte disso. Mas se a gente olhar, parar de vilanizar a universidade e olhar a universidade como uma oportunidade e começar a trabalhar como família, como igreja, preparando melhor os nossos jovens, eles vão encarar a universidade como um campo missionário, como um lugar onde eles vão não apenas para encontrar grupos e tentar se esconder nesses grupos para preservar a sua fé, mas eles vão ver a universidade como uma oportunidade de multiplicar a sua fé. Eu queria só ler uma história, né, talvez de coisas que a gente não imagine que a gente vai encontrar na universidade. E
uma estudante de uma universidade lá no Rio, recentemente, ela compartilhou com a gente uma experiência dela na universidade. E ela diz o seguinte, a primeira situação anda acontecendo na aula de Medieval 2, então deve ser uma estudante de História, né? Um curso que a gente vai imaginar, nossa, esse curso aí é cova profunda de crentes. Mas ela fala assim, o nosso professor dá ênfase na história da igreja e nos comparativos entre eclésia e leigos, sagrado e santo. Por isso, é inevitável que ele faça uso das escrituras sagradas em suas aulas. Foi em uma dessas aulas que a curiosidade do nosso amigo, que é agnóstico, despertou ao ouvir falar que todo historiador necessita ler a Bíblia Sagrada, se possível inteira. Então, nossa estratégia de evangelismo foi usar o seu próprio interesse, despertado pela curiosidade. Nossos líderes da CRU, lá no IFIX, noturno, o convidaram para uma das nossas reuniões, e agora ele é um dos que mais frequentam essas reuniões, esse agnóstico ou ex-agnóstico, ou alguém em processo de crer. A segunda situação é igualmente incrível. Costumamos dizer que um ateu nos deu a oportunidade perfeita para evangelizar. Isso aconteceu na aula de História Moderna 1, quando o professor, que também tem como foco a história da igreja, nos passou uma prova oral em forma de debate sobre temas eclesiásticos. Temas como batismo infantil versus batismo de adultos, salvação pela fé versus salvação por obras. Parece seminário, né? Ou natureza humana de Jesus versus natureza divina de Jesus. Foram motivos suficientes para nossos amigos nos procurarem para esclarecerem dúvidas sobre a Bíblia. Então, decidimos fazer uma espécie de monitoria sobre a Escritura Sagrada, e o que podemos dizer é que todos saíram edificados. Nossas amigas saíram da monitoria com vontade de aprender mais, até mesmo a que se mostrava mais relutante. E quanto a nós, igualmente edificados. É muito curioso sair da nossa bolha cristã e entender que muitas pessoas nunca ouviram falar de conceitos tão básicos da nossa fé, como no caso de nossos amigos. Nós temos a impressão de que todos conhecem de fato o Evangelho, muito porque, por vezes, crescemos ouvindo da verdade, porém não podemos ignorar o fato de que muitas pessoas só ouviram falar de Cristo, mas não o conhecem. Então, precisamos falar e anunciar essa boa nova, e se Ele nos chama, estamos aqui. É uma menina chamada Amanda, que é estudante de História na UFRJ, lá no Rio de Janeiro. Então, essa é uma das histórias que a gente não imagina que nossos filhos vão enfrentar na universidade. A gente sempre imagina que é o lugar onde eles vão ter a sua fé apenas diminuída, confrontada, e essas coisas acontecem de fato. Mas, primeiro, então, como igreja e como família, a gente precisa olhar para a universidade como uma grande oportunidade. Existem cerca de 10 milhões de estudantes universitários no Brasil, espalhados por mais ou menos 2.600 instituições de ensino superior. Nem todo jovem vai à universidade, mas esse é um número muito expressivo. E a gente costuma dizer que nós não estamos olhando para o que a gente faz como um trabalho com jovem. Nós estamos olhando o que a gente faz como um trabalho com a liderança do Brasil, com os influenciadores, aqueles que vão formar e que estão formando opinião no Brasil. Então, é imperativo que a gente, como igreja e como famílias cristãs, comece a levar a sério a universidade. Bom, haveria outras coisas para falar, mas... Legal, benção. E talvez Deixa eu só complementar o negócio do Sim. Marcelo, uma história, não sei se você sabe. Ano passado eu estava numa conferência fora e um dos preletores era o Rick Warren. E ele estava compartilhando um pouquinho que quando ele tinha lá os seus 18, 19 anos de idade, ele já pregava e estava crescendo rapidamente o ministério dele na meio da pregação, ele recebeu uma ligação do Billy Graham, perguntando para ele se podia até o acompanhar. Então ele começou a identificar vários pregadores, expoentes, ainda muito novinhos, né? Ele já era, o Billy Graham já era super conhecido, e ele simplesmente começou a fazer aquilo que ele tinha aprendido, né? E fica uma pergunta para nós, quem que a gente está acompanhando e preparando para dar continuidade ao chamado de Deus aí também nessa terra, né? Amém. Linda história. Obrigado. Sim. Obrigado. E um exemplo, talvez, que eu possa dar aqui, muito prático, né, pensando naquilo que o Gil falou, né? Márcia de Jesus, fica de pé rapidinho. Fica de pé. Aonde você foi alcançada? Ela foi alcançada na universidade, faculdade. De lá você foi para onde? E foi parar em qual país? Quanto tempo você ficou lá? Da universidade para as nações, 28 anos servindo no continente africano.
E cadê? Aqui, ó, esse aqui, ó, esse aqui é o cara que ganhou ela para Jesus na universidade. O Arles de Jesus. Então, pode sentar. É um exemplo real. Então, ela não foi apenas alcançada, mas ela foi lançada na universidade, né? E aí o Arles estava lá e ajudando todo o processo. Então, isso são exemplos claros, gente, que na realidade ali são celeiros de missionários. Escolas, universidades são celeiros de missões, para que a gente possa alcançar o último esquecido e o perdido. Eu vou fazer 2 perguntas rápidas que chegou aqui no WhatsApp, e aí, assim, bate e volta nessas 2 perguntas, então vou pedir ajuda dos meus amigos aqui, porque a gente quer ter um tempo de discussão na mesa e daí voltar para cá. Então, vamos lá. Lucas, qual a estratégia que você usa na prática para alcançar adolescentes? Vamos lá. Gente, no Ministério de Adolescentes aqui, há uns 3 anos atrás, aqui na igreja, nós tínhamos cerca de 400 adolescentes participando dos cultos, toda sexta-feira à noite, bem tradicional de igreja, né? Sexta, adolescente, sábado, juventude, né? Jovens. E aí tínhamos um grupo que a gente chamava naquele tempo de um grupo de liderança, que eram cerca de 50 adolescentes que o pastor da época estava liderando eles e acompanhava eles toda semana. Na transição, o pastor Tarek, que assumiu o ministério, Deus deu uma visão para ele sobre um rio do flow de Deus, de uma continuidade que Deus ia trazer sobre a nossa igreja através dos adolescentes. E Deus falou com ele, mas por que eu estou formando e cuidando só de 50 quando eu podia formar todo mundo? E ele abriu uma escola de formação, né, para líderes, né, de adolescentes. E aí, ao invés de formar 50, ele passou a formar 400. Então, hoje, toda sexta-feira aqui, se estiver por aqui, te convido a participar com adolescentes. Tem 1000 adolescentes toda sexta-feira se encontrando aqui. Isso foi em 2, 3 anos só de que essa migração. E acho que uma das questões maiores com relação a alcançar adolescentes, eu preciso empoderar, capacitar os adolescentes. Porque é mais fácil adolescente alcançar adolescente do que eu ficar tentando alcançar adolescente lá na ponta. Então, a gente está trabalhando o enraizamento deles cada vez maior nas escrituras, na palavra, porque eu estou preparando eles para quando eles chegarem na faculdade, eles estão chegando na faculdade não como alunos, como missionários, é diferente. E aí você para com esse papo antigo, né, essa narrativa errada de que é cemitério, né, de cristão e tal. Talvez os Estados Unidos tenham outro processo lá diferente, que as pesquisas maiores nossas são baseadas em fatos americanos, né? Mas no Brasil, em nome de Jesus, a gente vai estar enviando cada vez mais missionários para as faculdades aí para ganhar a turma toda para Jesus, em nome de Jesus, né? Pra você ter uma ideia, eles organizam um culto chamado Wave, uma vez por ano aqui na igreja. A gente desafia eles. Gente, adolescente tem fé, gente, ele acredita. Se empoderar os meninos, eles vão longe. Eles organizam um culto evangelístico por ano aqui na igreja, que eles vão tocar, é um adolescente que vai pregar. Logicamente, a gente prepara esse adolescente para pregar, ouve o que ele quer falar antes, para ajudar, porque ele está começando, né, gente? Tem que também ter, né, a bagagem. E eles convidam as turmas inteiras das escolas, eles juntam 3.000 adolescentes aqui, e a primeira pregação de um menino de 15 anos de idade já tem mais de 300, 400 conversões. Imagina o que a próxima geração vai fazer em nome de Jesus, gente. Amém. Isso é muito importante, gente. É entender o estilo de liderança. Então, a gente vai ter que empoderar a geração mais nova e entender que a gente tem que colaborar com eles. Então, você vai caminhar junto com eles. Então, você não está fora do jogo. Você desenvolve um outro papel no jogo. Fica a primeira pergunta, né? Primeiro, trabalho com adolescentes. Você acredita nos adolescentes? Uhum. Você acredita no potencial que eles têm? Você acredita que eles podem transformar a casa deles? Você acredita que eles podem jejuar mais, ler mais a palavra? Eu acredito que eles podem sim tudo isso. E a gente quer impulsionar isso quanto mais possível. Marcelo, rapidamente, esses trabalhos de capelanias, eles acontecem só nas escolas públicas ou eles acontecem também nas escolas privadas não confessionais? 90% do nosso trabalho são nas escolas públicas, municipais, estaduais, e 10% em escolas particulares, ou confessionais ou não confessionais. Então é possível nos dois? É possível, perfeitamente possível. Legal. Rapidamente, Gil, vamos lá. Há algum estímulo para que as igrejas preparem os seus jovens universitários com conteúdos que vincula ciência, filosofia, Bíblia, e assim para que eles possam ser embasados nas argumentações que eles enfrentam hostis no dia a dia lá nas universidades? Está falando de estímulo por parte da igreja. Da igreja? Da igreja.
Não, algum estímulo para a igreja. Para a igreja. Você tem ferramentas que podem capacitar a igreja para isso, para poder preparar os seus jovens universitários. Eu acho que a CRU, Aham. a gente não tem, obviamente, uma ferramenta focada nisso, né? Mas existem vários ministérios que têm uma perspectiva, por exemplo, em relação à conciliação da ciência e fé, que não necessariamente é um problema. Acho que o jovem não encara isso como um problema, o cristão, e até acho que não o cristão também. Mas eu acho que o que a gente tem praticado no nosso ministério, né, com estudantes e até adolescentes, estimulado e ajudado eles a terem uma mente aberta ao diálogo, né? Essa geração não é uma geração muito disposta, aparentemente, a ficar ouvindo sermão, né? Eles gostam de conversar a respeito das ideias. E o que a gente tem feito é desenvolvido algumas ferramentas, alguns materiais que promovem o diálogo. Então, no lugar da gente chegar às pessoas e falar assim, senta aí que eu tenho algo para te falar, a gente começa perguntando o que ele pensa a respeito de determinadas coisas. E quando a gente se mostra aberto para ouvir o que as pessoas têm a dizer, elas ficam curiosas para saber o que nós pensamos sobre aquelas coisas sobre as quais estamos falando com ela. Então, eu diria, por exemplo, a gente tem uma ferramenta chamada perspectiva, que é uma espécie de baralho, parece um baralho, né? E ele aborda as principais maneiras de ver o mundo em relação à pessoa de Deus, à pessoa de Jesus, o sentido da vida, a fonte da verdade espiritual. Então, aqui tem várias cartinhas sobre isso que montam uma espécie de cosmovisão, e a gente apresenta para as pessoas e pergunta para elas, o que você pensa? Qual dessas opções aqui representa o que você pensa? E ela fala sobre isso, a gente escuta. Quase sempre no final da conversa, ela fala assim, e você, o que você acha sobre isso? Então, a gente tem a oportunidade de compartilhar. A gente usa imagens também para abrir conversas, fotos aleatórias, e usa as fotos para que as pessoas possam conversar sobre como elas veem a vida, como elas entendem Deus. Então, eu acho que, se eu pudesse, para além de uma ferramenta específica, eu acho que a gente educar e preparar os nossos jovens, adolescentes e jovens, ao diálogo. Sim. Ao diálogo. Sim. A lidar com as diferenças de ideias, não fugir delas. Legal. Então, gente, essa é uma coisa muito importante. Um dia eu estava conversando com um jovem universitário, cristão, e eu perguntei para ele, eu fiz a seguinte pergunta, você sabe o que a Bíblia fala sobre aquilo que você está estudando? Ele, como assim? Você sabe se aquilo que você está estudando, você sabe que a Bíblia fala sobre isso? Ele falou, não. Eu falei, cara, se você não tiver uma cosmovisão bíblica cristã, tudo que você vai receber lá, você vai entender como verdade absoluta na sua vida. Então, você precisa ter uma cosmovisão bíblica cristã sobre aquilo que você está aprendendo, para que você não seja levado com aquilo que está sendo passado lá. Então, isso é algo muito importante. Por isso que a gente está falando aqui, nós temos aqui a juventude das igrejas, né? Então, se você pensar um movimento que está se mobilizando, então eles não estão apenas se reunindo para cultuar, e eu não estou dizendo que isso é uma coisa ruim, a gente se reunir para cultuar, mas vários desdobramentos estão acontecendo, ações de evangelismo, trabalham nas universidades não apenas com alunos, mas também com professores, né, de forma intencional. A gente tem aí a CRU, que tem uma experiência gigantesca, que tem abençoado as igrejas do Brasil e as universidades, e a MPC, que tem feito um trabalho fantástico com isso. Mas nós, como igreja, se nós queremos ver transformação tanto do Brasil nas áreas de influência, como também nas nações, respondendo ao chamado missionário, nós temos que fazer um plano a longo prazo, para que a nova geração tenha uma cosmovisão bíblica cristã. E para isso a gente vai ter que ser intencional nas escolas, na internet, nas universidades, trabalhando de forma intencional para a gente poder responder isso. Então, o que eu queria fazer agora é que a gente pudesse, nas mesas agora, ter um tempo de conversa sobre isso, né? Como que a sua igreja, como que a sua organização está olhando desde a base, desde as escolas, e quando eu falo escola, eu estou falando de todas as escolas, desde as menores, que eu falo com as menores idades, até chegar na universidade. Será que a gente está fazendo um trabalho relevante ali? Será que a gente já adotou? Será que a gente está compartilhando com os outros sobre isso?
Então, eu vou dar para vocês aí no grupo, vocês terem aí 15 minutos para que vocês possam discutir. Se você tiver no grupo de vocês, a conclusão não é uma resposta, mas é uma pergunta, eu quero que você pegue essa pergunta e jogue no QR Code, e daí a gente vai finalizar aqui novamente, mas eu quero que vocês possam discutir aí no grupo sobre qual é a resposta que a gente pode dar diante desse desafio para discipular e preparar a nova geração com essa cosmovisão bíblica cristã, olhando para escolas, olhando para universidades, olhando para a juventude, os adolescentes, nós temos também dentro das nossas igrejas, e até os ministérios menores, infantis, que nós temos ali também. Como que a gente pode responder isso? 15 minutos aí, discutam aí. Essa sessão tem o objetivo, talvez alguns pensam, mas qual a relação com a grande comissão? Se nós não fizermos um plano a longo prazo para preparar essa nova geração com uma perspectiva, com uma cosmovisão bíblica cristã, nós não teremos a habilidade de finalizar a grande comissão. Então, nós temos que dar uma resposta prática para o Senhor. Então, nós temos que fazer um plano a médio e longo prazo. Muitas vezes a gente quer ser rápido, mas nós precisamos ser estratégicos para que isso possa acontecer. Eu queria pedir para os meus amigos aqui, de uma maneira muito breve, vamos começar de lá para cá, você poder dar um conselho prático, rápido e objetivo sobre como que qual o conselho sobre as escolas, o conselho sobre as universidades e o conselho sobre a nova geração. Então, um minutinho aí, Marcelo. 1 minuto, está marcando ali. Eu teria alguns conselhos, mas eu vou, já que é um só, eu vou dar um só. Adote uma escola em oração. Amém. Muito simples, todo mundo aqui pode fazer. É fácil, entendeu? A escola do seu bairro, a escola perto de você. Não espere a sua igreja, tá? Você mesmo. Comece com você. Adote uma escola. Pode ser a escola do seu filho, a escola do seu sobrinho, do seu neto, ou a escola perto da sua casa, mas adote uma escola, ore, procure a diretora, fale que você está orando por ela, peça a ela os pedidos de oração, e você vai ver o que Deus vai fazer, né? Lembrando que existem 2 tipos de oração, a oração do servo e a oração do repórter. Conhece a oração do repórter? Aquela que dá notícia para Deus, fala, Deus, tal, olha para a escola, as pessoas. Essa oração aí não resolve nada. Você dá estatística para Deus, você conta um monte de casos. É oração servo, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser a resposta à minha própria oração, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus abençoe vocês. Eu iria na mesma linha, que você certamente está em alguma cidade onde tem uma universidade, perto ou longe. Acho que a primeira maneira de você mudar o olhar para a universidade é orando por essa universidade. Não é um prédio, mas é um grupo, uma comunidade de pessoas ali, alunos, professores, funcionários de outras naturezas, e que a gente precisa adotar para orar. Não sei se você teve a experiência de orar por alguém que você não vai muito com a cara. E aí você começa a orar, começa a desenvolver empatia, começa a gostar, inclusive. Então, se você não vai com a cara da universidade, comece a orar pela universidade e certamente Deus vai colocar empatia e compaixão no seu coração, porque Jesus, quando olha as multidões, ele olha com compaixão. A gente sabe disso, né? Então, olhe para a universidade com compaixão e adota a universidade da sua cidade, mais próxima de você, e certamente Deus vai dar para você meios de, numa etapa seguinte, influenciar essa comunidade de alguma maneira. Amém. Gente, acho que uns conselhos que tenho sentido muito de Deus nesse tempo também, trazer para vocês, para nós como gerações aí, igrejas, já passou da hora da gente sair da defesa e ir para o ataque. Nós já fomos 3% lá no passado, já estamos perto dos 30%, está na hora de ir para o fronte mesmo e ensinar a nova geração a não só ser crente, mas ser sacerdote do Senhor mesmo onde passar. Então, uma coisa que a gente tem orado muito é, Senhor, nos dá da tua capacidade, visão, direção, para formar a próxima geração, não para ser crente, mas para ser sacerdote
né? É um reino de sacerdócio que o Senhor quer levantar em nome de Jesus aí, escolas, faculdades. Então, a gente não está formando mais os adolescentes e jovens aqui na igreja para se manter firme durante o tempo de escola e durante o tempo de faculdade. Não, estamos enviando missionário, gente, por fronte de batalha, né? Faculdade, escola, campo missionário interdenominacional e barato, não tem nem que mandar para longe, é aqui pertinho, né? E já está lá, quem paga a escola é o pai meu, é a mãe, então se eu já está lá mesmo, já aproveito os meninos, né? Mas acho que em acreditar na próxima geração e fazer isso virar verdade, e a gente vai sim poder não só ver uma geração de pregadores aí, né? Eu tenho falado muito aqui na igreja que os próximos pastores de juventude aqui são os pregadores das praças. A gente voltou a fazer até culto em praça, gente. Né? Olha a coisa maravilhosa a gente poder ver isso acontecendo de volta no meio da juventude. Eles têm que acreditar. Mas se nem você acreditar, não vai andar, não vai ter jeito. E último conselho, só para não passar demais, que o pastor fala muito, me perdoem. Eu tive um privilégio de gravar um podcast com o neto do Billy Graham, o Bill Graham. Essa é boa, guarda aí, você vai gostar, Marcelo. E eu pedi para ele assim, se você pudesse deixar um conselho para a nova geração, para a juventude, qual conselho seria? Ele falou, vou dar um conselho que o meu avô me deu um pouco antes de falecer. Quando ele falou, se eu pudesse voltar lá atrás e começar de volta, e aí o Billy Graham falou, eu teria pregado menos e orado mais. Hashtag fica a dica. Gilles, só mais uma coisa rapidinho. Se você quiser mais informações sobre o trabalho da CRU, a gente tem um stand ali na área de stands. Tem uma galerinha ali, levanta a mão vocês da CRU aí, por favor. Então, passa lá, conversa com a gente. Temos alguns materiais, algumas ferramentas que podem ser muito úteis nesse ministério. Amém. Queridos, a apresentação que a gente usou agora nessa manhã vai estar disponibilizada no QR Code para você. Ali tem muitos dados de gerações, que você vai ver o estilo de liderança de cada geração, o líder ideal. Então, vai estar no seu QR Code, do seu crachá, o pessoal vai colocar lá. Mas, além disso, a gente colocou um PDF, só para você ter uma noção, estatísticas do mundo inteiro. Você sabia que, por exemplo, 36% da população do Paquistão tem menos de 15 anos de idade? E que isso representa 86 milhões de pessoas? Então, assim, são estatísticas que, às vezes, a gente não tem ideia. A gente pensa, poxa, nós temos 2,2 bilhões de pessoas no mundo com menos de 15 anos de idade. População brasileira, 21% da população brasileira tem menos de 15 anos de idade. Então, a gente precisa pensar que esses números eles são extremamente relevantes. E nós temos muito trabalho. Então, nós não podemos ignorar essa geração, porque o Evangelho do Reino ele é multigeracional. Ou seja, não é uma única geração que vai finalizar a tarefa, mas nós vamos ter várias gerações trabalhando conjuntamente para que a gente possa alcançar o último esquecido e o perdido. Então, tudo isso está relacionado também com aquilo que vai acontecer hoje e amanhã também, que amanhã é o nosso último dia, manhã e noite, tá? Mas nós vamos lançar um desafio também sobre como a gente vai adotar em oração, a gente vai adotar em estratégia, em ações práticas, as escolas também. E aí é muito importante você se conectar, você está nas mesas, está discutindo, porque aí você também está encontrando. Aqui nós temos pessoas que estão trabalhando de forma intencional, mas nas mesas nós temos pessoas que estão fazendo trabalhos extremamente relevantes e que a gente pode trocar figurinha, fazer parceria, você pode colocar o que você tem na mesa e você pode pegar da mesa aquilo que você precisa, porque um vai ajudar o outro. Amém? Então eu queria agradecer ao Marcelo, agradecer ao Gil, agradecer ao Lucas por estarem conosco nessa manhã. Vamos dar uma salva de palmas aí, agradecendo a vida deles. Obrigado, que Deus abençoe vocês.